Olá! A arte é o domingo do mundo. A afirmação é do filósofo Hegel e nos dá uma ideia de como a arte dá um colorido à vida, à nossa existência. Pois bem, o nosso convidado de hoje é um desses artífices de domingos fora do calendário, o ator Zé Carlos Machado, com experiência de dezenas de peças de teatro, cinema, televisão, e que, no momento, está envolvido com as angústias de um dramaturgo norte-americano, Tennessee Williams, na peça Gata em Telhado de Zinco Quente. Bom, para começar, Zé Carlos, essa frase, eu gosto muito dela, a arte é o domingo do mundo, mas pode dar uma impressão falsa da arte como entretenimento, e não é bem isso, né? É verdade. Mas a arte como a arte também do repouso, da reflexão, do recolhimento, para a gente pensar, tem um pouco a ver também. Tem um lado poético, quando Acho que ele fala essa parada, isso. né? Essa parada é importante, No né? mundo do trabalho, nessa correria. Exatamente. Na vida, né? Eu acho que de vez em quando a gente tem que se recolher, repensar. É muito importante, às vezes, fazer um exercício. Como é que foi meu dia hoje? O que eu fiz? O que eu fiz que valeu a pena, não só para mim, mas que eu pude compartilhar, já que eu sou um ser social também? Né? O que eu fiz de errado? Aquela atitude que eu xinguei na rua porque eu estava nervoso, né? Eu acho importante, acho que faz parte do domingo, desse domingo interno, né? Isso. E ao mesmo tempo, o descanso, o repouso, o serenar. E no caso da peça, de uma peça de teatro ou de uma pintura, às vezes é pelo contrário, até uma coisa terrível que nos vem, né? A peça mesmo que você está trabalhando, Gata em Telhado de Zinco Quente, é uma peça pesada, é uma reflexão sobre a vida pesada. É verdade. Mas ela também exige uma parada nessa vida para você pensar naquelas coisas, né? Eu acho que a peça do Tennessee é um ícone assim, da dramaturgia internacional. Por isso que a gente até montou, porque a gente vê muita ressonância com o mundo de hoje, inclusive. É uma família disfuncional, a gente está falando da morte, a gente está falando de casais, a gente está falando de homoafetividade, nós estamos falando de heranças familiares, né? O que isso provoca. Heranças pesadas, pesadas, né? Então, eu acho que a peça ela tem essa sua densidade, tem um humor também, porque nós, seres humanos, somos risíveis também, né? E seria cômico se não fosse trágico, também há determinadas circunstâncias, é uma circunstância até razoavelmente trágica que o Tennessee traz na peça dele. E é o seguinte, é a luta, temos que ver, temos que nos olhar, principalmente nesse momento, né? Principalmente nesse momento planetário, nesse momento desse país. Pois é, como é que você está vendo esse momento nesse país? Eu tenho refletido muito, tenho tido meus domingos sobre esse país também, né? Esse recolhimento. Eu já confesso que passei assim, por momentos assim, de tensões emocionais muito grandes, né? De indignação, de revolta, de tentar descobrir caminhos de desesperança total nas coisas. Em partido, no ser político, que de alguma maneira... E nas instituições até, nessas né? instituições que é o mais grave, né? Que é o mais grave. Mas eu confio que seja um momento também, nesses momentos de... Tem um amigo meu que ele fala, o que é dor? Eu pergunto para ele, o que é dor? Ele fala, dor, Zé Carlos, divina ordem revelada. Então, através da dor também a gente pode se descobrir, se reformar, se transformar, não é? Eu acho que a gente está vivendo um momento assim também. Pena que demore muito. Sim, mas quando eu vejo a moçada ocupando as escolas, ocupando as universidades, indo para a rua fazer manifestação, eu vejo isso com entusiasmo. Com entusiasmo, é claro. Isso até nos remete a alguns momentos lá atrás, né, naquele período da ditadura tão difícil também, né, que trouxe tantas trevas para esse país. Eu acho que a gente vive um momento negro no país, e ainda se a gente não tomar cuidado, se não tiver uma mobilização, eu acho que a gente está em mãos muito perigosas ainda. Que continua, um retrocesso, que continua. A gente vê esse caso dessa marca aqui, que coisa mais, dessa lama. Na verdade, essa lama ela chega a ser metafórica, né? Isso. A lama não é só aquela lama. Essa daí nem se discute.
as consequências, a gravidade, e a gente ao mesmo tempo percebe a irresponsabilidade, a inconsequência. E outro dia eu vi uma coisa, foi determinado que essa marca tinha que pagar uma multa X, eles vão recorrer. Como assim vai recorrer numa circunstância dessa? Isso é um descabimento, é de um cinismo, de um deboche com o povo brasileiro. Nossa Senhora, está tirando, né, a respiração e continua. Como é que continua? Tem que parar. Eu acho que o homem tem que parar. O seu padrão de ação, o seu padrão de pensamento não dá mais para ficar nesse círculo vicioso. E continua. A gente está vendo aí as decisões que estão sendo tomadas. Por favor, chega, gente. Tem hora que a gente tem que falar assim, a gente chega. Porque teve momentos que eu falei, será que eles querem me transformar num homem-bomba? Não, porque às vezes você fica tão indignado que tem alguma coisa que quer explodir em você. Então a gente Agora, semana passada, o Zé Maria Rabelo esteve aqui, é um jornalista, ativista político, há 16 anos no exílio, foi fundador Binômio, um jornal muito importante de oposição à ditadura. Ele está com 88 anos e ele disse, né, toda opção política é uma opção moral. E a moral é essa. Ele, aos quase 90 anos, qual que é a ideia? É continuar lutando, não tem outra. Com ideia de vitória ou sem perspectiva, não interessa, tem que continuar lutando. Eu acho que é um pouco isso, né? Mas eu acho que a gente está sendo pressionado por tudo que está acontecendo no planeta. A gente já está em outro século, em outro momento, em outro movimento. Se a gente não olhar para tudo isso que está acontecendo, a gente é predador por natureza, até aí tudo bem, mas agora tem que começar a ter um outro tipo de olhar, porque o planeta todo geme de alguma maneira, né? Então, se o homem não mudar o seu DNA de pensamento, esse padrão de pensamento viciado já, e começar a olhar para o outro. Porque às vezes eu penso que as nossas lideranças não têm mãe, não têm filho, não têm o mínimo de solidariedade. Em relação ao e a outro, nobreza da política, a nobreza que a política tem como princípio, se perde totalmente de uma maneira como essa questão aqui de Mariana, ali da região, é a mesma coisa, em um certo sentido. Eu vejo isso como uma metáfora do interior dessas pessoas que têm grandes responsabilidades e têm possibilidade. Esse país tem possibilidade. Eu circulo, por causa do meu trabalho, circulo por esse país de norte a sul. Fiz filme lá em Gramado, no sul. Acabei de fazer filme, faço temporada pelo Nordeste, Norte. Estamos aqui agora. Quer dizer, você vê o povo, você vê as pessoas. Você vê esse país, esse estado aqui. Não é? Tem coisas assim... Tão bonitas, lindas, né? lindas. E pessoas bonitas, as né? Pessoas fantásticas, pessoas. Você viaja por aí, você vê que as pessoas são, no fundo, na sua alma, são carinhosas, são afetuosas, são solidárias. Eu tenho até uma ideia, sabe assim, Zé Maria, não é que eu não sou uma pessoa exatamente otimista, não, de maneira nenhuma, eu tenho até uma tendência meio melancólica, vamos dizer assim. Mas quando eu vejo, na minha área, por exemplo, eu milito na defesa animal. Eu vejo milhares, dezenas, centenas de pessoas ajudando. Só que as maldades, os gestos ruins é que tem muita relevância, às vezes, na mídia, né? Mas eu acredito, se não for muita ingenuidade, eu acredito que a maioria da humanidade é boa. Com certeza. Não é? Com certeza. É porque os maus geralmente têm muito poder. Muito poder, né? É como a distribuição da riqueza, né? A riqueza do planeta está na mão de 5%, 10% das pessoas, né? E a gravidade da miséria, da fome, da pobreza no planeta como um todo, essa coisa das armas, está no momento do homem falar assim, acabou, não tem mais seu Bush, que me perdoe, entendeu? Que foi incentivador da industrialização das armas, está na hora de parar de fabricar. As pessoas têm que se desarmar. Nós estamos num momento, eu acho, que tem que se desarmar. Tem que ter o outro olhar para o outro, para o ser humano. Porque eu vejo algum desses políticos aí que tem bilhões lá na Suíça e o cara está morrendo. Aquele Veró, por exemplo, desculpa a ironia, mas como é que o cara pode ter tanto dinheiro lá fora e está acabando? O que é? Que a sua família, as 20 gerações seguintes não precisa fazer mais nada?
Deixa a gente trabalhar um pouco também. E chega pra num onde vai ponto que isso? você pensa assim, gente, será que as torneiras deles terão que ser de ouro? A comida, eles vão comer diamante? O que eles vão fazer com tanto dinheiro? E ao lado, e convivendo ao lado com misérias extremas, absolutas, né? E com muita arrogância. Está na hora das pessoas desarmarem, né? Então, desarmar a alma, desarmar essa violência concreta que está por aí também. E eu só tenho eu vejo um único caminho. Primeiro é olhar para o outro mesmo, isso que eu acho que é a religiosidade, a religação conosco mesmo, com os seres humanos em geral. A outra coisa é a educação, né? Com esse país que a gente tem, com tanto dinheiro sendo jogado fora, roubado de maneira... A gente não pode deixar a educação como está. E a questão da saúde? A questão da saúde. Como que uma cidade, estava falando agora no carro com o Eric, como que uma cidade como o Rio de Janeiro está na situação que está? O que representa isso? De onde estão as origens desse pecado mortal? Não pode. Então, a gente tem um país rico, a gente tem um país que tem condições. O que a gente não tem e cada vez mais grave é o ser humano em que a compaixão, a sua alma tem que ser, a alma do ser humano tem que ter mais compaixão, tem que ter mais, porque é possível, eu creio que é possível. Então, eu concordo com ele, tem que continuar a luta. Eu acho até interessante, por exemplo, Ana Karenina, por exemplo, é um livro que eu gosto muito e é um pré-revolução, né, socialista. Aí tem uma hora que tem um personagem que ele é muito preocupado com as questões ali econômicas, ele tenta, ele tem uma fazenda, ele dirige aquilo e no final, depois de muitas experiências que não deram certo, né, assim, ele fala, bom, se é inevitável você, digamos, ter esse trabalho, você não precisa massacrar o outro, pelo menos, sabe? Você pode trabalhar com ele, você pode ter um salário, mas não precisa acabar com o outro, né? Assim, isso eu acho bonito, esse personagem, sabe? Assim. Tem um pensamento que está dentro, vamos dizer, do inconsciente coletivo, do chamado Deus, do divino, da pregação religiosa. Tem 10 mandamentos de Moisés, que são princípios assim, né? Mas tem uma coisa só que eu acho assim, não queira para o outro o que você não quer para você. Se esse pensamento, simples, né? Essa frase... Já está suficiente, não é? Pronto, está resolvido Isso. tudo. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco, daí agora falando um pouco sobre interpretação, as várias formas de interpretação, dependendo do veículo, dependendo da personagem. Até daqui a pouco, então. Até lá.